Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos à Audax e mais um dia de análises aqui para o nosso mercado futuro. Vocês veem aqui na minha tela as marcações que eu fiz referentes ao pregão de sexta-feira, né? E a partir disso eu percebi esse sétimo candle, pensando em volume, né? Eu percebi esse sétimo candle como sendo o único candle no dia que teve uma quantidade de volume que me chamou realmente a atenção, ok? Porém, eu quis destacar aqui para vocês, nesse retângulo, essa consolidação. Eu achei bastante interessante porque é uma zona que demarca uma quantidade de volume realmente significativa, né? E para a gente ter uma ideia do quanto essa região foi importante, basta que a gente observe que o mercado passou bastante tempo trabalhando nesse range, né? Ele ele teve a sua abertura ali no 111.690. A partir disso, ele deu uma espichada para cima, ficou consolidado nessa região. Depois conseguiu romper, né? Consolidou mais uma vez e sentiu essa região vendedora, acabou caindo, consolidou mais uma vez numa região semelhante a onde a gente estava antes, né? E a partir disso ele formou mais uma pequena zona de consolidação, aliás, mais duas pequenas zonas de consolidação até o final do dia, tá? Quando a gente sai do gráfico de candles e passa para um gráfico de evento que não leva em consideração o tempo, mas a quantidade de ticks para se formar, como por exemplo o gráfico de 30p, que é um gráfico que eu gosto bastante de fazer análises referentes às zonas de volume, a gente consegue observar que a afirmação de que aquela zona de volume era válida está aqui. No gráfico de 30p, de 30 pontos, né, a gente consegue perceber nitidamente essa região, essa grande região consolidada, ok? A gente percebe que, assim como aconteceu no gráfico de candle, nos 5 minutos, a gente teve essa puxada do índice, ele consolida aqui dentro, consegue escapar, retorna e basicamente consolida mais uma vez. Voltando para o gráfico de 5 minutos, pelos estudos que eu fiz analisando o nosso site do Investing, a gente consegue ver aqui que basicamente os mercados futuros americanos fecharam em baixa. Os mercados futuros europeus acabaram fechando em uma alta bem sensível. O nosso Bovespa fechou numa alta aqui, bem sensível também, e o nosso índice chinês teve uma baixa bem pouco sentida, ok?
Quando a gente analisa as criptomoedas, que a gente pode ver nesse espacinho aqui, a gente mesmo vendo o Bitcoin e o Ethereum fechando em alta, e principalmente e majoritariamente as principais criptomoedas fechando em alta, e ainda assim, quando a gente vai ver os nossos commodities, os commodities que a gente observa, a gente vê o ouro, a gente vê o petróleo Brent fechando em alta, mas mesmo assim a gente não eu não consigo observar um dia essencialmente de alta amanhã, tá? Quando a gente vai para o gráfico diário, eu demarquei aqui para a gente dar uma olhadinha numa região de consolidação que a gente consegue perceber aqui nesse retângulo azul. A gente vê que o mercado vinha trabalhando dentro dessa consolidação. Ele até conseguiu dar uma escapada aqui no candle 57, o candle 58 deu uma escapada bem forte, mas acabou voltando para fechar dentro dessa região de consolidação. E no pregão de sexta-feira a gente teve esse candle aqui bem interessante, tá? E apesar da gente ver que houve a formação de um pivô bem aqui, isso não me convence de que nós tenhamos um dia de alta amanhã. Isso porque quando a gente parte para o nosso gráfico semanal, a gente percebe que o nosso amiguinho aqui, o estocástico lento, está numa região sobrevendida, né? A gente percebe que o mercado tem essa formação, tem essa pequena queda se formando, tá? Eu fiz uma marcação de canais. O canal é uma das ferramentas de análise que eu acho mais interessantes e, na minha tão humilde opinião, funciona muito bem para o nosso mercado futuro, para o nosso mini índice. Funciona para gráficos de candles, funciona para gráficos de eventos, funciona incrivelmente bem para o dólar também. E partindo do princípio dos canais, né, da forma como a gente analisa os canais, a gente vê que o índice vinha trabalhando dentro de um canal de alta, até que ele conseguiu escapar nessa baixa, né, acabou voltando para dentro do canal e consolidou uma vez mais. O grande detalhe é que quando ele voltou a cair, ele sentiu uma zona de suporte e acabou subindo, né? Acabou pegando uma leve tendência de alta, acabou fazendo uma correção. E quando a gente analisa os canais, a gente vê que a gente consegue formar um outro canal de baixa a partir desse anterior, e ver
como é interessante a formação dos canais em si, né? A forma como a gente analisa os canais, né? A gente percebe que nessa linha pontilhada, onde seria a metade desse segundo canal, o preço sentiu e às vezes até trabalhou um pouco próximo a ele, tá? Isso é o que essas são alguns dos exemplos, um dos exemplos, aliás, em que eu considero zonas de suporte, tá? Zonas de interesse, aliás. Voltando aqui para o nosso gráfico de 5 minutos, eu ficaria bastante, como eu posso dizer, interessado em assumir posições compradas no começo do dia, apesar de eu imaginar que seja um dia vendido, né, um dia de queda, caso o mercado consiga abrir dentro dessa região, pelo menos entre a zona de 50% e a nossa mínima, imaginando que o mercado possa abrir em baixa e rumar para cima até que depois ele venha a trabalhar buscando níveis cada vez mais baixos. Se por acaso acontecer de o mercado abrir em alta acima da zona de 50%, eu esperaria a primeira meia hora, os primeiros 45 minutos do dia para pensar em tomar posições compradas, tá? Lembrando que amanhã, apesar de nós não termos notícias muito relevantes, nós temos o feriado americano acontecendo. Vai ser o dia do trabalho, se não me falha a memória, e por conta disso é bem provável que nós tenhamos um decréscimo no volume, ok? E essa análise que a gente acabou de fazer aqui é apenas a nível de estudo, ok? Apenas a nível de conhecimento, certo? Não tomem isso como uma verdade absoluta, não tomem isso como uma indicação do que fazer no mercado amanhã. Esperem o mercado mostrar a vocês o que ele está fazendo para pensar em assumir qualquer tipo de posição. Tá ok, pessoal? Eu desejo a vocês um bom começo de semana, ótimas operações para o dia de amanhã e cuidado, amanhã a gente vai ter feriado americano, né? Muito provavelmente o dia vai ser bem complicado, vai ser bem travado. Optem por operações mais curtas e não se exponham muito ao mercado, beleza? Então é isso, pessoal. Não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de compartilhar e comentar, ok? Deixem críticas, ideias, sugestões. Isso é bem importante para a gente, beleza? Tudo de bom, pessoal. Fiquem com Deus e até amanhã.